Olá, eu sou o Fábio Alberici, eu sou sócio da Academia Brasileira de Inteligência Comportamental. Hoje eu estou aqui com meu amigo, meu sócio e idealizador dessa metodologia, que é a inteligência comportamental, o Edson Carli. A gente está aqui hoje para falar de NR1. NR1 é uma norma que foi, enfim, imposta em 1978, mas que hoje ela voltou à tona. Por quê? Porque ela começou a tratar agora de saúde mental também. Isso tem preocupado as empresas. Estamos aqui com a Silvia Francucci para falar com a gente sobre isso e com o Marco também, Marco Canteiro. Silvia, se apresenta, por favor. Olá, bom dia. Eu sou a Silvia Francucci, sou especialista em desenvolvimento de liderança. Também sou modeladora comportamental, certificada pela Academia Brasileira de Inteligência Comportamental. É um prazer estar aqui com vocês. Então, conduzo aí o desenvolvimento de mais de 522 líderes hoje, mentorando em torno de 8 líderes no momento. E isso é um grande prazer, é um desafio, é uma missão. Obrigado, Silvia. Obrigado por estar aqui com a gente. Marco, você. Muito obrigado, Fábio, Edson, pelo convite. Eu sou o Marco Canteiro, sou médico com a formação com especialidade em medicina do trabalho e ginecologia e obstetrícia. Eu junto essas duas áreas, falo muito nas empresas sobre temas de saúde física, saúde mental, longevidade e saúde da mulher. E o tema hoje de NR1 é grandioso porque está muito ligado à saúde mental, ao afastamento das pessoas, à produtividade e temas relacionados ao bem-estar e performance nas empresas. Maravilha, obrigado. Gente, para começar, a NR1 passou por mudanças muito importantes, né? E agora ela passou a exigir também o gerenciamento de risco ocupacional, né? Qual o impacto disso nas empresas? Na prática, no conceito? Vamos lá, Edson, quer começar? Já que você ainda não falou. Eu imaginei aqui, né? Falei, nossa, eu vou ficar aqui de abajur. Imagina. Não, mas não é isso. Bom, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É muito legal a gente reunir pessoas que têm a ver com o tema e trazer. Os riscos psicossociais, né? A internet tá cheia, né? Faça seu checklist, faça isso, faça aquilo outro. Mas vamos tratar disso aqui com profundidade, por isso que a gente trouxe gente que entende do assunto. Nossa proposta, enquanto escola, formação e tudo mais, é que a inteligência comportamental ela pode servir de profilaxia. Né? A gente vai trabalhar mais esse tema aqui dentro. Mas não adianta eu aceitar. A gente está aqui para falar de comportamento, que é o que a gente entende. Os nossos convidados estão aqui para falar sobre isso. O que pode acontecer, o que acontece de fato, a razão dos afastamentos e se pode ou não o comportamento influenciar nesse desenho. É esse o motivo desse debate aqui. Se você quer ficar com a gente, se você quer assistir, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então fica com a gente aí que lá vem chumbo. Maravilha. Ô, Silvia, você que tem um monte de líderes sobre ali sua gestão, sobre sua orientação e tal. Essa NR1, essa mudança, como é que ela afeta esses líderes aí? É uma grande oportunidade, Fábio. É uma vez que toda a liderança, toda a sociedade, ela está muito pronta hoje para identificar um problema físico. Né? Então, quando alguém tem um problema físico, todo mundo sabe reagir. A NR, ela traz esse conceito de que como que nós vamos manter essa atenção quando o problema não é físico. Então, qual é o olhar, né? Qual é o olhar que esses líderes têm hoje em relação a uma queda de produtividade, a um comportamento diferente? Por isso que cada vez mais a inteligência comportamental, ela vem como aliada da liderança, para que essa liderança consiga identificar comportamentos que estão diferentes e que podem ser tratados o mais rápido possível. Esse é o grande desafio hoje, dessa atenção. E nós estávamos comentando agora há pouco num café que para eu conseguir chegar a este nível, eu preciso passar por algumas etapas. Então, para poder influenciar alguém, eu preciso, antes para esse alguém ser relevante. Para ser relevante, eu preciso interagir com essa pessoa com mais frequência. E para interagir, eu preciso estar próximo. Então, quanto mais proximidade, quanto mais relacionamento eu tenho ali, eu consigo trazer, então, a questão da relevância e da influência. Então, proximidade e interação para que eu possa trazer a relevância e a influência, estar atento a esses sinais. E o que fazer a partir disso? Legal. Marco, a Silvia comentou, né, que então, assim, os sinais, o pessoal está, primeiro, atento aos riscos físicos, né,
deixando um pouco de lado os riscos ali psicossociais, mentais e tudo mais, né? Quando que a gente ou a empresa tem que começar a prestar atenção, como esses sinais se manifestam nas pessoas, para a gente olhar e falar, opa, tem algo errado acontecendo ali, preciso dar atenção ao psicossocial, ou até mesmo antes desses sinais aparecerem. Como é que a gente lida com isso? Acho que vale a pena aqui fazer um breve histórico sobre como é que funcionou na história aí dos últimos 100 anos, na Revolução Industrial, de lá para cá, como é que funcionavam os riscos. As pessoas trabalhavam aonde tinham riscos químicos importantes, riscos físicos, riscos de acidentes, tudo isso no decorrer da evolução das empresas. Cada uma tem o seu momento, tem o seu estágio, tem o seu ponto de maturação, mas os riscos físicos, como o ruído, por exemplo, estão resolvidos, ou bem resolvidos. Produtos químicos são totalmente gerenciados. Ergonomia também, cada vez mais, são assuntos gerenciados. Acidentes, hoje a gente trabalha com as empresas tentando não ter acidente, de uma maneira bastante efetiva. Estamos há tantos dias. Estamos há tantos dias na CIPA lá e tal. Quer dizer, tudo são avanços muito bacanas do ponto de vista de resultado no trabalho, de garantir que a pessoa venha ao trabalho e volte para casa com a sua integridade física. Só que o que nós estamos falando agora, que a NR1, como a Silvia falou, traz a oportunidade da gente falar sobre não só voltar para casa na integridade física, mas na integridade psicológica, emocional. Tá? Essa grande oportunidade que sempre existiu problemas, sempre, talvez até maiores do que os de hoje, só que hoje isso se tornou um grande problema para as empresas, um grande problema para as pessoas se afastam do trabalho. E aí, tentando responder o que você me perguntou, Fábio, hoje o que a gente tem como métrica é o afastamento previdenciário, é o afastamento por um período determinado de 10 dias por alteração de saúde mental, o que eu sempre acho que já é leite derramado, carro batido. A gente tem que pensar no que fazer antes. E a NR1 nos dá essa oportunidade de o que fazer antes que a pessoa tenha o adoecimento. O que a empresa deve fazer? Tem uma série de sugestões que a gente vai falar aqui e o que cada um, como indivíduo, deve também aprender para melhorar o seu comportamento. Sabe que tem uma coisa interessante que o Marco colocou, Fabrício, se você me permitir? A questão do EPI, né? Quando você falou ali, está resolvido. Está resolvido por quê? Aqui é ruidoso, eu boto um abafador. Aqui tem produto químico, eu te dou luva. Aqui você pode se queimar, eu te dou uma roupa com proteção. Antigamente eu usava amianto, hoje eu não sei que material que usa, mas eu te dou uma proteção. Então, assim, o ambiente, ele é o que ele é. Ele é quente, ele é barulhento, ele é ácido. Ele é o que ele é, né? Se a gente fizer uma analogia, aí é uma pergunta para a gente discutir, se a gente fizer uma analogia, porque dentro da inteligência comportamental a gente diz o seguinte, o ambiente é soberano. O que significa? O ambiente é o que ele é. Né? Então, um ambiente, por exemplo, com uma pressão muito forte de vendas, é um ambiente muito forte. Um ambiente de entregas de hora marcada é um ambiente muito forte. O ambiente é o que ele é. Né? E aí a pergunta mesmo, né? Faz sentido a gente pensar em trabalhar a mente das pessoas para ter um EPI psicológico, né? Uma blindagem. Fala assim, já que o ambiente é assim, até que ponto isso é a regra do jogo, até que ponto é assédio, coisas desse tipo. Porque hoje, sem uma preparação muito clara, pode ser, eu não estou julgando aqui, pode ser que muitas coisas que são regra do jogo sejam entendidas, né, como uma violência, como uma linha cruzada. Minha visão, faz sentido, não faz? O que vocês acham? Faz muito sentido. Você falando, me veio algumas conexões, né? Me vieram algumas conexões que a gente fala muito de inteligência emocional. Se fala muito de inteligência emocional. Então, o quanto eu lido com as emoções que estão à disposição. Mas aí vem a pergunta, e o que eu faço com essas emoções? Como é que eu me comporto a partir de então? E a inteligência emocional, ela traz muito esse direcionamento da importância de eu escolher o melhor comportamento diante da situação. E aí nós vamos para uma outra reflexão. Se isso já é o desafio, quando eu estou falando de ser líder de si, imagine então quando nós vamos para uma linha de liderança onde ele influencia pessoas, né? E a questão de influenciar, ela precisa estar muito consciente.
porque nós estamos influenciando, mesmo quando não nem queremos influenciar, e o outro está sendo influenciado, mesmo sem querer ser influenciado. Então é uma super responsabilidade, e quando eu tenho essa conscientização desta necessidade e eu escolho o melhor comportamento, eu estou ajudando não só a gestão, como eu estou ajudando as equipes a se adequarem ao ambiente. Mas eu queria só voltar um pouquinho também, ali, quando a gente falou dos riscos, como que eles se manifestam e tal. Edson, nos comportamentos, quando é que você olha e fala assim, opa, esse comportamento é sinal de risco, né? O que as empresas têm que olhar para falar, acender a luz amarela ou vermelha para cuidar disso? Legal você falando disso, porque aí a gente começa a abraçar um termo chamado cultura, né? E aqui, sempre falando da nossa visão, né? Porque a gente tem que defender a nossa visão aqui e é o que a gente ensina. Cultura pra gente é um conjunto de comportamentos espontaneamente repetidos por um grupo de pessoas. Quando um grupo de pessoas espontaneamente escolhe aquele comportamento e repete, aquilo torna-se a cultura daquele grupo. É o grupo da sua igreja, é o grupo do seu time de futebol, é o grupo da sua família. A gente tem este comportamento. Minha família, todo mundo beija todo mundo, né? Então chegou o namorado de uma das meninas que nunca viu isso, ele vai chegar e vai ganhar beijo, querendo ou não, esse é o ambiente. Então a cultura, ela funciona dessa maneira. Quando eu começo a observar o distanciamento de indivíduos, disso que a gente chama de cultura, né? Do padrão, então, o nosso padrão é conversar abertamente, exemplo, e eu vejo que uma pessoa está fechada. O nosso padrão é, vai sair para almoçar? Fala, galera, eu tô indo almoçar, tal, não sei o quê. A pessoa se esconde na cozinha. Eu começo a ver. E é interessante quando a gente fala de modelagem, né? O que é a modelagem comportamental? Cortar arestas e suprir lacunas. Isso é modelar comportamento. Quando eu percebo lacunas ou arestas, é porque o indivíduo não está enquadrado, não está conseguindo exercer comportamentos adequados com o grupo, né? E aí que entra todo o processo de treinamento e bababá e coisa desse tipo. Mas respondendo a tua pergunta diretamente, quando é que eu percebo que eu preciso? Quando eu começo a observar arestas, ou seja, comportamentos que são exacerbados em relação à média, ou lacunas, comportamentos que são muito subdimensionados em relação à média. Então, arestas e lacunas são os grandes sinais de que alguma coisa não está legal. E vai na linha do que o Dr. Marco falou. Eu não preciso esperar um afastamento psicológico para isso. Se eu estiver observando ali, estou vendo que tem alguma coisa errada, ali é a hora de atuar. Fazendo uma analogia com a saúde física. A pessoa está mancando. Eu não preciso de um afastamento e um raio-x para ver que tem alguma coisa errada. A pessoa está mancando, né? É chamar, conversar, para o que houve? Ah, torci o tornozelo descendo a escada. Tá bom, acidente, trabalho, vamos trabalhar, ou pré-acidente, aí não é a minha área de especialização. Mas existem sinais observáveis de que isso está acontecendo. É legal que você puxou, né, que o Dr. Marco falou pra gente ali, né, que as empresas às vezes chegam para ele e falam assim, mas qual é a taxa de absenteísmo, né? E aí você fala, não, mas isso aí já é o fim do... Já detonou tudo, né? Então, o que tem que ser olhado antes, Marco, para as empresas têm que observar e tal, para medir risco, para, enfim, mensurar o tamanho do problema? Pegando o gancho do que o Edson falou, quando a gente tem, e aí é pro RH que estamos ouvindo aqui. Ó, RH. Alô, RH. Alô, RH, porque a gente tem, na verdade o RH, na verdade pode ser o dono da empresa, pode ser o financeiro da empresa, pode ser as pessoas que se interessam pelo resultado da empresa. Eu acho que esse é o ponto. O resultado final de qualquer companhia é um resultado onde a empresa prospera financeiramente, começa a ter resultados, começa a ter novos negócios, é isso que se quer. Todo negócio é assim. Mas quem faz isso são pessoas. E as pessoas, se estiverem num ambiente legal, e aí entra o que a Silvia fala sobre desenvolvimento de liderança, quer dizer, o ambiente o melhor possível, mais qualificado possível, com a cultura esperada, com os hábitos esperados, e aí entra o papel individual das pessoas. Hoje o que a gente... Eu sempre tenho uma tese aí, se me permite, 1 minuto, Todo teu aqui. 5 minutos. 1 minuto. A gente tem 2 caminhos no indivíduo. Eu acredito muito nisso. Eu falo isso nas consultas para as pessoas. Um caminho é o caminho da pessoa que se sente com algum tipo de desconforto. Eu vejo isso todo dia nas empresas, que a pessoa vem, fala para mim como na função de médico do trabalho, a pessoa reclama
da empresa. Eu falo, tá bom, perfeito. O que você faz? Qual é a sua parte nessa história? Do ponto de vista de devolutiva, de orientação, não de reclamação. Porque reclamação é uma palavra triste. É do que você pode contribuir para mudar. Aquilo que você pode contribuir para mudar, bacana, você está contribuindo e o processo vai evoluindo. Se você não pode mudar, você tem 2 caminhos. Um caminho é você ser resiliente e não sofrer. Porque a empresa que é assim, a grande arte é não sofrer. A decisão não é sua, a decisão é do outro. E você topa, porque você tem conveniências em topar. Ou você sai da empresa, é lícito. Não fica esperando, sabe aquela pessoa que passa 20 anos na empresa, sai da empresa e fala, fui muito infeliz aqui, porque o meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Quem acordou todo dia para ir trabalhar foi você. Então, tem que ter essa maturidade. Eu sei que tem dificuldades para isso. As pessoas têm questão financeira, tem o dia a dia, tem o alimento na mesa, tem conta para pagar, mas é um processo. Você tem que ter esse processo. Se o ambiente não muda e você não está aderente a esse ambiente, mude você. É lógico que você pode influenciar. Para isso tem pessoas como a Silvia que qualificam pessoas para mudar o ambiente, para melhorar o ambiente, porque todo mundo precisa de evolução. Mas muitas vezes você, como indivíduo, não consegue essa mudança, você não acredita que vai mudar, então você mude. Isso é lícito. É uma decisão individual. E aí a gente tem que ver valor naquilo que a gente faz. E aí é outra coisa que eu falo daqui a pouquinho sobre como é que a gente vê valor naquilo que a gente faz, por mais simples que seja. Eu falo isso todo dia para os pacientes. Ô, Silvia, do lado do ponto de vista da empresa, né, como é que ela olha para os seus líderes, né, também para medir, mensurar, assim, e interferir nos riscos, né? Quando é que ela fala assim, nossa, estou olhando o líder aqui, estou vendo sinais de risco. Que sinais são esses? Como é que mede? Como é que se atua em cima disso quando a gente fala em liderança? Quando nós falamos em liderança, o desafio maior é mantê-los cada vez mais instrumentalizados para que ele consiga realmente liderar. Diferente de gestão, nós costumamos falar, eu costumo falar muito isso, nós fazemos gestão de coisas e lideramos pessoas. Fazer gestão de coisas tem muito a ver com tudo que nós aprendemos na questão de acompanhamento de indicadores, de relatórios, enfim. Quando nós falamos de pessoas, nós precisamos olhar para as pessoas com necessidades individuais. Então, instrumentalizar, e é um conceito bem interessante, Fábio, porque quando nós olhamos para uma jornada de liderança, nós temos temas como gestão de equipe, ciclo de desempenho, gestão da mudança, gestão de conflito, diálogos de carreira, conversas corajosas, tudo isso é muito importante, tudo isso são pilares. Mas nós temos um passo além, que é o autoconhecimento. Esse líder, ele precisa se conhecer cada vez mais, porque vamos falar de comunicação. A comunicação, ela tem um impacto direto no ambiente. Muitas vezes a intenção é ótima, mas se eu não souber o impacto que eu causo no outro, e curiosidade, nós vamos trazer aqui uma estatística que ela é muito verdadeira. Quando eu falo alguma coisa para alguém, eu gero um impacto. 7% deste impacto tem muito a ver com as palavras que eu estou utilizando. E as pessoas se preocupam muito com as palavras que usam, cuidam muito da palavra. 38% do impacto que eu causo no outro está muito direcionado ao meu tom de voz. E 53% do impacto que eu gero no outro é meu não verbal. São todas as minhas expressões, e aí vem um nível de dificuldade ainda maior, porque nós estamos falando de gestão de equipes híbridas. Muitas vezes eu estou fazendo uma one-on-one e eu estou fazendo via Teams, via Zoom, via tecnologia. Então, qual é o cuidado que eu tenho com a minha comunicação? E aí nós vamos abrir também um raciocínio, eu me conheço? Será que eu fiz essa lição de entender quem eu sou, o que eu sinto, o que eu faço com o que eu sinto? Porque quando eu pergunto o que eu faço com o que eu sinto, eu estou indo para a inteligência comportamental. E aí é um mega desafio, porque eu estou impactando o outro. Um outro raciocínio que eu quero trazer, porque vão surgindo várias ideias, muito se fala de estilos de liderança, muito se fala de liderança situacional, que é a capacidade
de eu usar o melhor estilo, eu tenho um estilo, e eu usar o melhor estilo diante da maturidade das pessoas que estão comigo. Opa! Então, entendemos estilos de liderança. Eu tenho um estilo X e eu preciso se adaptar a outros estilos quando necessário. Ok. Vamos levar para um outro raciocínio. Além de liderança situacional, eu queria puxar para o quanto essa liderança está sendo adaptativa. Porque a adaptabilidade tem até uma frase que a gente gosta muito de falar: quando o mundo é previsível, precisamos de pessoas inteligentes. Ser inteligente basta num mundo previsível. Quando o mundo é imprevisível, precisamos de pessoas adaptáveis. Se as pessoas precisam ser adaptáveis, a liderança também precisa ser adaptável. Então, Fábio, é uma construção que vai da minha inteligência emocional e caminha para a minha inteligência comportamental, que é o que eu faço com o que eu sei, o que eu faço com o que é necessário. E é uma conscientização. Entendi. Maravilha. Ainda mais hoje, né, que a gente pega, muita coisa vai pelo WhatsApp, vai uma coisa que você diria frente a frente, de uma maneira, vai em 4 palavras no WhatsApp, manda e acabou. Enfim, tá tudo muito mais frio, né? Então tem um desafio importante de comunicação. E aí olha de- que legal que você está dizendo. Nossa, Silvia, a gente usa outros canais. Temos que usar outros canais, mas temos que olhar também o quanto esta comunicação vai impactar o outro e o quanto a minha não ação também impacta o outro. Então, vamos para um raciocínio de que eu sou, né, eu sou um líder, eu estou diante de situações que eu considero que já são alertas. Então, eu vejo que as pessoas não estão falando mais como falavam, as pessoas estão se fechando, o ambiente já está dando sinais de que precisa de atenção. Pode ser que este líder escolha em não falar sobre isso, em deixar as coisas acontecer. Aí começa um outro problema. Então, se eu tinha um problema, eu posso ter 2. Porque a não ação também vai gerar consequência. Então, é muito mais assertivo eu ter uma conversa corajosa, acertando o time. E aí, Edson, tem muito a ver com o que nós conversamos também do quanto eu estou pensando o comportamento observável. O quanto este líder ele consegue pensar um comportamento observável e não falar de uma maneira mais genérica. Então, eu falo que eu tenho observado, Edson, que você tem participado menos da reunião. E eu não dou um nome para isso. Eu falo dessa observação e aí, para ajudar, eu faço um comentário. O que você pode fazer, Edson, para evitar que isso aconteça? Porque isso pode estar prejudicando a você, como pode estar prejudicando ao time. Eu coloco o Edson numa reflexão. Essa linha de raciocínio, nós ficaríamos aqui horas conversando. Legal, maravilha. Ô, Edson, tem uma diferença ali, né, entre o que é problema de gestão e o que é o risco à saúde mental, né? Tem uma linha tênue aí. Dá uma explicadinha nisso pra gente. O que é problema de gestão, e quando vira risco à Engraçado saúde? que a gente estava fazendo o preset aqui, né? E a gente falou sobre viés político, né? Então, assim, não tem como falar, não tem como responder sem falar de Paulo Freire, né? Não gosto, tá? De Paulo Freire, mas tenho que reconhecer que a ideia é genial, né? Educar dentro do contexto, né? Então, para responder a tua pergunta, qual é o contexto da empresa? Esta empresa, exemplo, empresa que me é muito cara e eu admiro muito, que é a Comunicare Online, tá? Empresa de gente criativa, empresa de inovação, empresa de boas ideias, tá? Aí vamos pegar uma empresa de papel. Papel faz 5.000 anos que a gente faz papel do mesmo jeito. Ah, mudou a tecnologia, melhorou, mas continua a mesma coisa. Você pega a árvore, moe a árvore, cozinha a árvore, tira a polpa, clareia e vira papel, tá? São coisas tradicionais. No contexto de uma empresa criativa, eu tenho certas liberdades para falar. Provocar. Mas é assim, de onde você tirou isso? O que você está pensando? E a pessoa fala, não, a minha ideia foi isso. Tal. Ele vai aceitar de uma maneira dentro do contexto dele. Se eu fizer a mesma coisa com um engenheiro que trabalha há 20 anos e perguntar para ele de onde que ele tirou, ele vai se ofender. Então, assim, o maior medo do ser humano é ser considerado incompetente. Então, no momento em que a minha pergunta, por mais carinhosa que seja, Silvio, que a minha pergunta
tocar em algum ponto que a pessoa achar que eu estou chamando ele de incompetente, vai doer. Vai doer. Então, o limite ali, nós temos camadas de limite. O primeiro limite é a cultura. O primeiro limite é a educação. E aqui a gente... Perfeito. Então, sim, primeira coisa é a educação. Dentro da educação, o contexto do ambiente onde eu estou. Né? Tipo de linguagem que eu vou usar, pessoa com quem eu estou falando. Adorei essa história que a gente gere coisas e a gente desenvolve pessoas. É isso mesmo. Tá? Então, assim, qual é o contexto que eu estou falando ali? Né? Eu posso estar falando com gente de níveis socioeconômicos distintos. Né? E aí eu tentando ser o mais carinhoso do mundo, estou falando de quando você viaja para a Europa. A pessoa mal consegue sair de Osasco, cara. E eu estou perdendo o livre. Adoro quem mora em Osasco, tá? Não é isso. Mas o cara não consegue sair da cidade dele. E aí eu estou criando um problema. Então, o meu limite aqui é percepção de ambiente, escolha adequada de comportamento, aplicação de comportamento, observação de reação, correção de comportamento. Isso é o que a gente precisa fazer. Aí a gente vai conseguir manter esse limite. Só para fechar a resposta. Responsabilidade da empresa nisso. Isso não é natural. Isso não brota. A empresa tem que determinar governanças. O que nesta empresa é aceitável? O que não é aceitável? Lembra que cultura é repetição espontânea de comportamento? Se um comportamento está fora daquilo que a gente considera aceitável, tem que ser tolhido na hora, exemplarmente. Porque essa tolerância acaba criando desvios. Né? E aí a gente precisa tomar cuidado. Então o limite está muito nisso. A gente olhar essas duas coisas ali, o que é ambiente, o que é aceitável, o que não é, e escolher o comportamento de maneira consciente. Vini, como é que a empresa ela estabelece isso de forma ética, eficaz, regulatória, né? E como é que se espalha isso para dentro das empresas? Eu acho que a gente tem uma questão regulatória agora, mas que é uma oportunidade, a NR1, que foi adiada por um período aí para poder as empresas se prepararem. O que está acontecendo é que todo mundo parou de falar no assunto. Estava todo mundo preocupado para maio, aí foi adiado e o assunto parou. Um erro, porque vai chegar no próxima etapa, que é que o governo definir que vai precisar, todo mundo vai sair correndo para fazer diagnóstico, para comprar uma ferramenta de diagnóstico. Para não ser multado. Para não ser multado. O objetivo, sendo muito franco, o objetivo é esse. É fazer, para quando vier o fiscal, com a regra debaixo do braço, que não é uma regra bem desenhada, e você falar, não, você faz teleconsulta de psicologia, a gente tem um programa de qualidade de vida com massagem, com uma sala de descompressão e com um diagnóstico corporativo de ambiente, preditivo de depressão e tal. Tudo isso tem valor. Tudo isso é muito valioso, muito valioso. Mas o programa em si começa já. Então a gente não deve fazer um programa de bem-estar porque é regulatório. A gente deve fazer um programa de bem-estar, de inteligência comportamental, os programas que a academia recomenda, porque são necessários para as pessoas e para as empresas. Marco, eu tô rindo porque eu conheço gente. Semana que vem vou ter que fazer exame de sangue. Então essa semana aqui eu não vou comer doce, não vou fazer a dieta, vai emagrecer 2 quilos e o colesterol vai ficar bom. Exatamente. É mentira. É mentira. A gente tem que ser franco, é mentira. Eu fazia exatamente o contrário, e aí eu vi que estava errado. Eu fazia logo depois das férias, aí dava tudo errado. Aí você espera mais um pouco, aí você põe a culpa nas férias. Você não põe a culpa no seu dia a dia, no seu hábito. Então, acho que entender isso, de que a gente deve fazer, é fundamental porque tem a ver com produtividade, com saúde das pessoas. As pessoas não podem entrar na empresa e se afastarem por burnout, que é uma situação real. Eu acho até que burnout tem uma questão aí até política na história de que tudo é responsabilidade da empresa. Eu acho que não é assim, mas de qualquer maneira parte é. E se parte é, não pode ser. A empresa tem um papel de mitigar riscos, de ter um papel muito adequado em relação ao ambiente de trabalho, e é lógico que as pessoas têm as suas características, desde história de vida, genéticas, mas tem um aprendizado a fazer, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Então, acho que considerar que faz parte do negócio, que tem hoje o maior afastamento em vários segmentos, é saúde mental, afastamento previdenciário. Não é mais, lombalgia já ficou o terceiro. Primeiro é acidente, eventualmente, em alguns segmentos. Está ali entre os três. É acidente,
acidente que não Ajuda trabalham. a gente aqui, o que é lombalgia? Lombalgia é dor nas costas. Obrigado. Dor nas costas. Então, Dor nas costas. os grandes motivos de afastamento previdenciário no Brasil, e que mudam, depende do segmento, um é primeiro, segundo, terceiro, mas é saúde mental, acidentes. Então a pessoa quebrou a perna, teve um acidente qualquer, doméstico, no esporte, e a dor nas costas, que tem a ver com o envelhecimento, com obesidade, com outros fatores do ponto de vista físico. Então a gente colocou saúde mental ali entre os top 3. O que a empresa faz para mitigar isso? É disso que nós estamos falando. Não pode esperar não pode esperar a pressão de novo. Não precisa esperar. Pode fazer já medidas de vários pontos de vista. Complementando, quando a gente fala de saúde física, a gente sabe que dormir direito, comer direito, fazer exercício, tratar a sua hipertensão, sua diabetes e a sua asma, fazer os exames anualmente e corrigir o que está errado, a gente já sabe que isso deve ser feito. A gente não faz, mas a gente sabe que tem que fazer. Do ponto de vista de saúde mental, a gente nem sabe o caminho da prevenção. É muito diferente. Quando você tem um adoecimento físico e você sabe o caminho para corrigir, é um avanço, você já sabe. As empresas oferecem, as empresas falam, as empresas quanto mais maduras, maiores, acabam falando desse tema. Mas saúde mental ninguém fala. Ninguém fala de inteligência comportamental, ninguém fala de estoicismo, ninguém fala de autoconhecimento, de estratégias, salvo empresas como que a Silvia falou, né, que tem uma estrutura, mas mesmo assim eu tenho certeza que mesmo as empresas que têm estrutura bacana de desenvolvimento de liderança têm resistência. Tem resistência. O líder não pode sair porque está ocupado e ele não se qualifica. Isso deve acontecer na grande maioria das empresas, né? Exceto quando está muito madura, exceto quando o presidente da empresa coloca isso como imperativo e não uma ação bem intencionada do RH. Quando vem de cima, aí sim a coisa acontece. Esse eu acho que é um desafio nosso, nós que somos de gestão de pessoas, gestão de saúde, a gente sensibilizar a alta liderança para comprar esses projetos como parte de um negócio próspero. Já que você falou que ninguém fala, né? Então, Silvia, Edson, o que significa falar em autorregulação de riscos por meio de comportamento de pessoas dentro das empresas? Quando o doutor disse, às vezes o líder, ele pode ser que ele não veja naquele momento, eu vou falar de participação da liderança nos programas que são ofertados. Muitas vezes nós temos que alertar o líder da importância dele estar presente naquele tema. E eu gosto muito de falar que é investindo tempo que ganha-se tempo. O insight ele pode não surgir no momento que ele está ali presente, participando daquela ação. Mas esse insight ele vai surgir a qualquer momento durante uma conversa. Isso acontece conosco, né? Muitas vezes quando nós estamos diante de um aprendizado, não é na hora daquele aprendizado que você pode ter um grande insight. O interessante é você criar esse armazém comportamental com informações que possam te levar a este insight. A gente comentou nos bastidores que não é saindo de uma consulta de um nutricionista que você sai com o resultado. Não é depois não sai magro. De imediato. Você não sai com o resultado desejado. Aliás, fica a dica para os nutricionistas. Uma consulta deveria ser o suficiente, né? Também acho. Eles poderiam melhorar a entrega. É o que nós fazemos dica, tá? com aquela conversa. Uhum. Então, de novo, é o comportamento. E eu vejo a empresa muito disposta a investir muito, mas às vezes o líder ele tem que fazer uma escolha. E aí ele deixa de olhar para o seu desenvolvimento porque ele está sendo abduzido por tantas reuniões, por tantas decisões, que ele fala, eu não consigo estar nesta ação. Por isso que nós temos que desenhar jornadas que são jornadas sustentáveis, são jornadas que dê várias oportunidades de dia e horário para que ele entre em contato com o assunto e dê tempo, doutor, dele praticar aquilo, porque só a informação ela não vai trazer resultado. É preciso que coloque em ação o tão chamado feed forward, o que eu vou fazer com isso a partir do momento.
E eu gosto muito da frase que o óbvio não existe. O óbvio só é óbvio e não é minha. Eu já ouvi, mas tenho a certeza de que todo mundo fala isso. Mas isso não é óbvio? Não. O óbvio ele precisa ser dito. Então, em cada encontro, em cada momento de reflexão, em cada momento de desenvolvimento, que ele saia com um plano de ação. Onde e como ele vai colocar em prática aquela informação, aquela orientação e aquele conhecimento. Deixa eu pegar 2 palavrinhas que você usou que eu acho que são muito importantes até para a gente contar aqui uma novidade. Não adianta a gente exigir da liderança um trabalho mais próximo se a gente também exige dele uma carga de trabalho que o cara não tem tempo. Ponto. Chave. Aí o que a gente faz, né? Reúne todo mundo e me corrija se eu falar besteira. Vem lá, que tipo de treinamento a gente dá com o nosso pessoal? Gestão do tempo, delegação, né? Todo ano tem a mesma coisa. E todo ano a gente está enrolado com o tempo do mesmo jeito. Não funciona. Então, a academia, o que ela preparou dentro de comportamento? Um programa chamado Eu 120. O que é o programa Eu 120? São coisas práticas, aí roubando a tua palavrinha prática, que você vai aplicar no dia a dia para liberar 20% do teu tempo. É obrigatório. E coisas do tipo, faz aí a tua jornada diária. Tua jornada é essa. Agora olha aqui, o que é elaboração, o que é análise, o que é decisão dessa tua jornada diária. Tudo aquilo que é elaboração não devia ser você que está fazendo, líder. Para isso que você tem equipe. Então ali já tem boa parte dos 20%. Tudo que é análise, você tem uma parte do trabalho, mas não é 100% do trabalho. E tudo que é decisão é tudo. Então esse aqui é um exercício simples de prática para você liberar 20% do teu tempo. É que você vai fazer com esses 20%? Vai botar mais trabalho nele? Não, criatura celeste. Você vai usar esses 20% para olhar para a sua equipe e estar atento aos comportamentos observáveis. Imagine, a Silvia está falando de 500 e poucos líderes que trabalham com ela. 20% disso dá 100 FTS. É como se eu tivesse metido mais 100 pessoas na empresa só para cuidar desse assunto. Então o impacto é gigantesco. Então quando a gente começa a pensar na profilaxia, vamos ensinar dentro de um programa, isso que o Marco falou, né? Vamos criar o programa, vamos ensinar as pessoas a ter um programa de melhoria, se conhecer melhor, saber o limite entre fulano está me pressionando só pelo trabalho, ou se ele está cruzando, eu preciso saber esse limite. Então esse é um programa. Segundo programa que a gente tem que meter junto, tem que meter esse 120 dentro das empresas. Por quê? Se o meu líder tiver 20% do tempo dele liberado, ele começa a prestar atenção no que ele não devia. Ou não fazia, que ele devia, mas não fazia. E aí a gente começa a evoluir. Então, tem coisas práticas. Eu acho que muito... E aí eu vou colocar a carapuça aqui. Eu venho de uma longa história como executivo, mas também venho dessa área de cursos de preparação. E também tenho meus pecados. Que a gente fazia aquelas dinâmicas bacanas, e bota o pessoal para estourar a bexiga, né? E depois no fim do dia tem happy hour. Isso é gostoso, mas isso não muda. O que muda é a prática, é a cadência, é a gente levar para fazer. Então a gente está muito focado nisso, de trazer práticas. E pelo. Tô vendo vocês dois assim, imagina que está fazendo sentido, né? Sim. Vamos trabalhar a prática, né? Sem prática não dá. Roubei 2 palavrinhas suas aqui, tempo e prática para isso. Eu até ia perguntar aqui, né, se é possível utilizar a inteligência comportamental como uma medida profilática e qual é a prática disso. O Edson acabou de dar um exemplo disso, né? Se vocês veem mais alguma coisa claro? Eu queria dar um exemplo de consulta. É um exemplo usando inteligência comportamental, usando a técnica, o método que a academia ensina. Acho que eu faço uma consulta com as pessoas e na consulta, a pessoa tem um sofrimento qualquer, seja físico ou emocional. Na consulta, eu faço a orientação médica. A medicação, o exame, a parte médica, aquilo que as pessoas esperam do médico. E eu entrego para a pessoa sensibilizando que aquilo é importante por tal e tal motivo. Quando eu termino a consulta, eu tenho a satisfação comigo. Olha que interessante. Eu faço isso toda a consulta, juro. É treino, é o que você falou. É constância. Toda consulta eu termino falando assim, fiz o meu trabalho. Fiz o melhor que eu conheço da minha ciência para entregar para essa pessoa e para ela poder melhorar naquele aspecto X. Isso me dá bem-estar. Perfeito. Isso me dá a sensação de propósito, de satisfação. Isso eu faço na minha medicina, mas eu faço quando eu estou em casa fazendo uma comida.
Sim. Eu faço isso para qualquer atividade minha. Isso que eu estou fazendo aqui, quando eu for embora, eu tenho que ter a percepção de que eu tentei fazer aquilo que eu posso entregar para quem está nos ouvindo. Agora, tem um outro lado. Quem está nos ouvindo, ou o meu paciente, pode não entender, não ver valor, pode acontecer. Eu posso não sensibilizá-lo, apesar de ter esse desejo. E isso é uma decisão dele. E se é uma decisão dele, eu não posso ficar frustrado, eu não posso ficar triste. Eu tenho que ficar feliz com a minha parte. Então, cada um de nós tem tarefas inúmeras na vida, profissionais, pessoais. O que é muito interessante, acho que é comportamento, é treino, é aprendido, é você, a cada final de etapa que você faz, você parar, pensar, avaliar, ficar pleno. E se você falhar, porque a gente falha, a gente não faz tudo 100%, você fala, na próxima vez eu vou corrigir isso aqui. Eu acho que isso é uma sabedoria que eu estou aprendendo. Eu não tenho, é um treino. E eu, cada dia, aprendo mais. Hoje eu faço isso muito melhor do que eu fazia 15 anos atrás. 15 anos eu nem sabia fazer isso. Eu venho aprendendo e acho que isso me... Hoje eu sou um cara muito mais feliz e acho que muito mais útil para as pessoas do que eu era 15 anos atrás. Porque eu não tinha essa percepção. Silvio, a gente está chegando numa reta final aqui. Você quer dar uma dica prática também para utilizar o comportamento, inteligência comportamental como uma medida profilática nas O empresas? doutor me inspirou a pensar na presença consciente. Eu preciso ter presença consciente aonde eu estiver. Então, se eu estou numa reunião, que eu tenha presença consciente. Que eu possa ter tempo ali de pensar o que eu vou continuar fazendo, porque eu estou fazendo bem, o que eu posso fazer diferente, o que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso começar a fazer. E eu só consigo fazer isso se eu estiver fazendo uma ação. E agora as pessoas podem estar olhando e falando, em que mundo ela vive? É no mundo real. Nós nos acostumamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo e, infelizmente, quem faz muito bem isso é máquina. Não é o ser humano. Então, se eu tenho presença consciente, e é tudo uma questão de organização, Fábio, porque se eu me organizei para estar aqui hoje. O meu celular está desligado, o meu e-mail está com uma mensagem de aviso, o meu Teams está com uma mensagem de aviso, e eu estou com presença consciente. Isso me faz um bem incrível, porque eu estou numa audição, né, ouvindo atentamente tudo o que está acontecendo aqui, internalizando, até para a minha vida também. Então, é um passo simples que é a presença consciente, estar consciente onde estiver. Existem situações que nós não vamos conseguir, mas que sejam situações, que não seja o normal, de estar sempre assim, e situacionalmente, olha que eu não travo a língua, eu faço isso quando eu me conscientizo. Então, eu acho que essa é uma linha, né? Se eu estou numa one-on-one, que eu esteja consciente, porque ali eu vou voltar na primeira reflexão. Eu vou estar próximo, eu vou interagir, eu me torno relevante, eu consigo influenciar, se eu estiver consciente. Maravilha. Para a gente encerrar aqui, o que falta para as empresas, né, para elas encararem os riscos psicossociais da mesma maneira que elas encaram os riscos físicos, né? E até pegando um gancho daquele exemplo que você deu no nosso bate-papo anterior, que se a pessoa liga falando, ô chefe, eu tô aqui com uma dor de barriga, uma enxaqueca, uma taquicardia, o cara, não, beleza, fica em casa. Mas agora se falar, ô chefe, eu não tô bem hoje, tô para baixo e tal, o chefe fala assim, para com isso e venha trabalhar, né? O que falta para quebrar esse paradigma? Isso é interessante. Só um detalhe. Ainda a enxaqueca ainda é questionável. Ele precisa falar, eu tô com uma conjuntivite, mandar a foto do olho, aí tudo bem. Se ele falar, eu tô só com enxaqueca, ainda alguém vai olhar e toma um Advil e vem. Tudo que não é observável... Ele tem que se operar de apêndice. Isso. Se ele for operar de apêndice, todo mundo se preocupou, coitado. Tudo que não é observável, do ponto de vista de necessidade humana, é questionável, né? E aí eu tô falando com especialistas aqui, mas imagina essa situação, né? A pessoa chegar e falar, hoje eu não... Aliás... Não adianta, eu não consigo fugir do humor nessa hora, né? Eu acho que a gente devia ter placas nas empresas assim. Estamos há 100 dias sem pirar na batatinha. Nosso limite é tanto.
né? Então, assim, cada vez que alguém sair da casinha, a gente vai lá e marca mais um, né? Para começar a olhar esse tipo de coisa. Mas é o que você falou, o que não é visível, roda, né? E aí eu queria ouvir vocês. É por aí ou não? Como é que a gente muda isso, né? Eu vejo as empresas adotando muitas ações e são muito bem-vindas. Programas incríveis, jornadas maravilhosas, e as pessoas estão refletindo muito a respeito. Eu vejo muitas pessoas querendo acertar, e aí é um trabalho a longo prazo mesmo. É disciplina para que você coloque em prática tudo aquilo que se observa. Nós estávamos fazendo alguns cálculos e nós percebemos que a liderança ela tem recebido, em média, 35 horas de desenvolvimento ao ano, mínimo. De 35 a 45 horas de desenvolvimento, mínimo. Se você parar para pensar na quantidade de informações que estão circulando nessas 45, chega a 55 horas. São muitas informações. A minha reflexão é o quanto a pessoa está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que ela tem aprendido. Então, a empresa tem feito um papel maravilhoso de conscientização, de contratação, de rodas de conversa, de jornadas, mas eu ainda vejo o indivíduo com uma responsabilidade de assumir esse comando e colocar em prática aquilo que aprende, até mesmo para poder se testar o quanto está fazendo sentido para a realidade dele e quais são os ajustes que ele precisa fazer nessa jornada, porque ser líder de pessoas é ter a consciência que você está influenciando vidas. E aí que a gente possa ser leve com as pessoas e duro com o problema, e não o contrário. Né? Essa conscientização de você, vamos trabalhar o problema. Ah, é um excesso? Vamos reunir essa equipe, vamos encontrar uma solução. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é a do Covey, que chama-se a terceira alternativa, que ele diz assim, que sempre vai ter o meu jeito e sempre vai ter o seu jeito. Se nós ficarmos um contra o outro, tentando convencer o outro de que o meu jeito é melhor do que o seu jeito, nós estamos perdendo aquilo que é mais valioso na nossa vida, além da vida, que é o tempo. Então, que a gente possa colocar foco nessa linha de intersecção que tem entre o meu jeito e o seu jeito e que nós possamos encontrar o nosso jeito. Porque quando nós encontramos o nosso jeito, nós vamos ganhar velocidade, nós vamos ganhar assertividade. Então, as empresas, quando encontram o seu jeito, que está muito conectado à cultura, vai praticar diante dos seus valores, isso é muito bem-vindo. Mas o líder também, quando ele encontra o seu jeito, ele consegue colocar uma equipe muito mais saudável e produtiva. As equipes que encontram o seu jeito se tornam muito mais colaborativas e não dá para fugir com o link. Isso faz muito sentido quando eu estou muito atenta ao que eu faço com o que eu sei. Maravilha. Marco, para você, o que falta para as empresas encararem o risco psicossocial, como elas encaram o risco físico? As empresas encararam o risco físico quando tiveram problemas financeiros. Mas simples assim. Quando a justiça, as leis trabalhistas bateram na porta e isso gerou resultados ruins. Na área de psicossocial pode acontecer o mesmo, mas o interessante no mundo tão moderno, tão bacana que a gente vive é que você consiga fazer antes. E aí eu queria dar dois caminhos aqui que as pessoas podem escolher na sua gestão. Quando eu falei de você perceber as suas realizações, que aí a Silvia falou que é presença consciente, um termo bacana que eu não sabia, quando ela fala disso, juntando, é você fazer o seguinte: cada tarefa que a gente faz, a gente tem um cortisol alto. Eu vou falar um pouquinho de neurociência, neurotransmissores, hormônios. Eu que falo de menopausa, muito de menopausa, para as mulheres, a menopausa, e o assunto, todos eles convergem. Quando a gente fala do dia a dia nosso, a gente tem cortisol alto. Cortisol é um hormônio que faz a gente realizar, que faz a gente fazer. O meu cortisol aqui está elevado, para que eu possa falar o que eu estou falando, para que eu possa produzir. Só que se eu passo o dia inteiro com cortisol alto, sem finalizar
sem saborear o que aconteceu. Eu passo o dia inteiro estressado, como se tivesse um leão lá fora para me matar. E não tem leão. Eu não tenho risco à vida. Só que o meu cortisol é o mesmo, como se tivesse um risco à minha vida. Isso é uma questão biológica de sobrevivência. E aí a gente passa o dia inteiro com cortisol muito alto. Muitas vezes por problemas desse tamanho. Um cortisol lá em cima. Isso eleva a pressão. Isso aumenta, aí tem uma questão médica, aumenta o risco de diabetes, aumenta a sua percepção de fome para você ter satisfação. E aí você come mais do que você precisa. Isso te dá obesidade, que vai te dar lombalgia, que vai te dar varizes. Percebe como ir longe do ponto de vista médico, do ponto de vista físico. E aí você vai no médico vascular para tratar as varizes. Você está obeso, você é sedentário, porque ser sedentário faz parte também do bem-estar. Fazer exercício é sair do bem-estar, é sair do conforto. Então entenda que o que eu estou propondo é que você tenha cortisol para realizar, mas para que você não adoeça 20 anos depois ou 30 anos depois, para que você não morra mais cedo, você realize a cada etapa de presença consciente, a cada etapa de presença consciente, você realize. Na hora que você finaliza um trabalho, seja ele qual for, o mais simples, você fique feliz, você exerça gratidão a quem te ofereceu e a você por essa finalização. Isso libera outros hormônios neurotransmissores, que é dopamina, especialmente serotonina. Sabe que a serotonina, que a gente fala dos antidepressivos, o que é o antidepressivo? A classe mais importante são os inibidores da recaptação de serotonina. São moléculas, são remédios que mantêm a serotonina na sua célula no cérebro, para você ter a sensação de bem-estar. E isso é maravilhoso, um remédio maravilhoso. Mas você pode fazer isso com uma escolha consciente. Uma parte disso, é lógico, tem vezes que precisa do remédio. Mas muitas vezes não precisa. Precisa de treino, precisa de decisão para que você mantenha a sua sensação de bem-estar. E isso você pode fazer a cada 10 minutos. A cada finalização de tarefa. Você termina o dia, você vai evitar a sua hipertensão, ou vai ter uma pressão alta menor, você vai emagrecer, você vai controlar, você não vai fumar, porque você vai ter a percepção de bem-estar, não com o cigarro, mas com uma escolha consciente. Percebe que é uma fórmula do bem-estar, é a fórmula da felicidade, mas você tem que ter consciência e uma ação muito, muito ativa de treino todo dia. Eu faço isso todo dia e fico bravo quando eu esqueço de fazer e entro de um estresse para o outro estresse. Isso não é necessário. Isso compromete a minha produtividade. Se eu entrar numa tarefa bem, a minha produtividade, o meu resultado com a minha vida pessoal, não estou falando produtividade no trabalho, estou falando produtividade na vida, vai ser muito melhor. Edson, a conclusão é sua. Vou pegar o gancho do Marco. Vamos encerrar bem, né? Encerrar a missão cumprida. Quero agradecer aos nossos convidados aqui. Por mim, eu ficava horas aqui, porque o assunto vai longe. Mas é bacana a gente ter essas duas visões, né? A gente ter a visão médica da coisa, né? O que acontece dentro disso. A questão importante de a empresa, ela conversa com as suas equipes através da sua liderança, sim. Então, tem uma liderança consciente, conscientizada, sabendo o que tem que fazer, com mais tempo para poder fazer. E essa é a nossa contribuição aqui para você que está assistindo a gente. Trazer o comportamento para ajudar aí na mitigação dos riscos psicossociais. Não fica só no checklist, não fica só pensando no auditor. Tem gente dentro da empresa, e eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você é parte dessa gente, tá? Então vamos tentar todo mundo ser feliz aqui, encontrar propósito no que a gente está fazendo. E aí, para finalizar, tem aquela regrinha que diz o seguinte: quando eu não posso mudar as pessoas ao meu redor, é preciso mudar as pessoas que estão ao meu redor. Escolhe o que é melhor para você, tá bom? Grande abraço. Bom, depois de tantos insights, de uma conversa tão boa, agradeço a vocês por estarem aqui, por quem está assistindo a gente, e vamos para a próxima. Muito obrigado. Obrigada.